Olá, sejam bem-vindos ao Despertando o Espírito Santo. Certamente você já deve ter ouvido a passagem na qual Jesus repreende Tomé, aquele do qual nós sempre nos lembraremos daquela frase ver para crer. Mas você sabe o verdadeiro sentido da repreensão de Jesus a Tomé? Você já teve a oportunidade de entender, de compreender melhor o significado dessa passagem? Pois é o que nós vamos fazer hoje e eu garanto, você vai ter surpresas. Mas antes, eu quero te convidar a se inscrever no canal, a deixar o seu like, que é o sinal de positivo logo aí embaixo da tela, a compartilhar este vídeo com as pessoas que você sabe que amam a palavra de Deus. Vamos ao vídeo. Eu convido você a abrir a sua Bíblia aí na passagem do Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 19 a 31, no qual a palavra vai nos dizer assim: À tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos, por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, disse-lhes: A paz esteja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse de novo: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Um dos 12, Tomé, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos então lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele disse: Se eu não vir em suas mãos o lugar dos cravos, e se não puser o meu dedo no lugar dos cravos e minha mão no seu lado, não crerei. 8 dias depois, achavam-se os discípulos de novo dentro de casa, e Tomé com eles. Jesus veio, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe teu dedo aqui e vê minhas mãos. Estende tua mão e põe-na no meu lado e não sejas incrédulo, mas crê. Respondeu-lhe Tomé: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Porque viste, creste. Felizes os que não viram e creram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você certamente já ouviu essa passagem na liturgia, nas suas leituras bíblicas, mas o que nós precisamos entender nessa passagem é a riqueza de símbolos que existem no texto bíblico. Porque o texto bíblico é permeado de uma cultura judaica, de um simbolismo que vem dela, que nós muitas vezes não entendemos, porque somos uma sociedade tão distante daquela sociedade da época. Você vai ver logo que Jesus encontra os seus discípulos. Jesus vai dizer a eles: A paz esteja convosco. Era preciso que eles recebessem nos seus corações a paz, porque os discípulos estavam intranquilos, inquietos. Eles esperavam que o Messias fosse um líder militar, alguém que os libertasse da dominação romana, e, no entanto, aqueles no qual eles creram morreu. E é difícil para os discípulos crerem numa ressurreição de Jesus no primeiro momento. Eles esperavam sim a ressurreição nos últimos tempos, mas imaginar que alguém
se levantaria dos mortos e viria até eles, é algo que é preciso que seja ampliada a compreensão para que eles entendam. Então Jesus mostra a eles o seu lado, mostra suas chagas, para que eles creiam que esse é o mesmo Jesus, dessa vez no seu corpo glorioso, mas aquele Jesus que esteve com eles. Nós devemos nos lembrar que a crucificação era um tipo de morte cruenta, na qual aquele a quem era impingida esta pena sofria durante muito tempo. E era uma pena aplicada pelos romanos contra todos aqueles não romanos que de algum modo desafiavam o sistema. A ressurreição de Jesus pegou os discípulos de surpresa e os deixou desorientados. Por isso, Jesus, ao encontrar com seus amados discípulos, vai dizer: a paz esteja com vocês, porque eles precisavam tranquilizar o seu coração e crer que o ressuscitado estava diante deles. Também, logo em seguida, Jesus vai soprar sobre eles e dizer: recebei o Espírito Santo. Aqui existe uma simbologia muito linda que nós temos na Bíblia, um link com o Antigo Testamento. Porque o Espírito Santo, que já agia no Antigo Testamento, passa a ter uma atuação mais intensa no Novo Testamento. E ao soprar sobre os discípulos, nós podemos fazer aqui um link com a passagem da criação que está lá no Antigo Testamento, no capítulo 2 de Gênesis, versículo 7, no qual a palavra diz assim: então o Senhor Deus modelou o homem com a argila do solo e insuflou em suas narinas um hálito de vida e o homem se tornou um ser vivente. Este mesmo sopro, ruá, esse espírito que dá vida ao primeiro homem, que é feito da terra, esse mesmo sopro agora vai refazer os homens da terra, porque por meio da ressurreição toda a humanidade é refeita. É como se nós fôssemos recriados. É como se aquela passagem lá de Gênesis, da criação, agora novamente recriasse a humanidade. E tudo isso porque a morte não existe mais. A morte foi vencida e o homem então ganha a vida eterna por meio de Jesus. Veja que nessa passagem Jesus vai instituir o sacramento da reconciliação, quando ele diz: aqueles a quem perdoares os pecados, ser-lhes-ão perdoados, aqueles aos quais retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Nós temos aqui o único sacramento instituído na ressurreição, porque este sacramento reconcilia o homem espiritualmente com Deus. Ele traz, na verdade, uma ressurreição da vida espiritual do homem, que volta a viver em amizade com Deus, como o primeiro homem e a primeira mulher viviam em amizade com Deus no paraíso, no jardim do Éden. Vejam que no texto bíblico haverá a menção de que Jesus retorna no 8º dia. E esse número 8 na Bíblia tem um significado muito rico, porque na verdade ainda estamos falando de um domingo, mas essa menção ao número 8 significa que a criação que foi criada até o 7º dia tem no 8º dia o seu reinício, uma criação nova. Houve, na verdade, uma recriação de tudo e do homem por causa da vida eterna que Jesus conquistou para nós. O 8º dia, na verdade, é um símbolo de vida nova, de recriação da criação, de algo novo que surgiu após os dias nos quais Deus criou toda a humanidade e aqui ela é refeita de novo. E então, neste dia, Jesus encontrará Tomé junto aos demais discípulos. A Tomé vai ser oferecida a oportunidade de tocar o lado de Jesus, de tocar suas chagas. E você pode imaginar e ter até mesmo um certo preconceito contra Tomé, imaginando que ele tenha sido o único que precisou ver para acreditar. Mas se você prestar atenção bem atentamente ao texto bíblico, você verá que todos os demais precisaram ver Jesus para crer. Maria Madalena, os discípulos de Emaús que caminharam com Jesus, muitos e muitos quilômetros, todos eles precisaram ter a experiência de ver Jesus para verdadeiramente crerem na sua ressurreição. Então, nós temos aqui que
a questão referente à repreensão que Jesus dá a Tomé não está no fato de que ele precisava ter a experiência de ver para acreditar, porque esta experiência foi importante para todos os discípulos. O ponto nevrálgico de verdade desta passagem está no fato de que o que Jesus vai repreender em Tomé é que ele não acreditou no testemunho dos discípulos. É aí que está a questão. É por isso que Jesus repreende a Tomé. Não porque ele queria tocá-lo, porque ele queria vê-lo, porque ele queria ter certeza de que o Mestre havia ressuscitado, mas porque ele não creu no testemunho dos seus discípulos. E aí está um ponto importante, porque quando Jesus vai conversar com Tomé e ele vai dizer: felizes os que não viram e creram, na verdade este verbo crer no grego está num tempo verbal que indica uma continuidade de ação, algo que não é limitado pelo tempo. É como se quase que nós pudéssemos traduzir por felizes os que não viram e crerão. Jesus está falando de você. Jesus está falando de mim. Jesus está falando de nós, que não veremos Jesus porque o corpo glorioso dele não anda por aí se revelando a nós, mas ele está dizendo a respeito de nós que no futuro ouviremos o testemunho, ouviremos a pregação da palavra e então creremos no Cristo ressuscitado, creremos na sua ressurreição. Jesus está dizendo: olhe, Tomé, é preciso que todos aqueles que vierem depois de vocês creiam no testemunho seu e dos meus demais discípulos. É preciso que eles creiam por causa do testemunho de vocês. E aí nós podemos fechar este texto com chave de ouro quando nós analisamos, quando nós meditamos sobre a importância do testemunho. Nos dias de hoje, a única forma que as pessoas têm de crerem nesse Cristo ressuscitado, nessa ressurreição que nós ainda há pouco comemorávamos, está no testemunho dos seus cristãos. Porque a palavra dá autoridade ao testemunho. A palavra, ela é o próprio Deus. E quando alguém enxerga no outro um testemunho digno de um cristão, naquele momento ele se lembra da palavra, daquela palavra que contém as suas leis, os seus preceitos, os seus ensinamentos, o seu amor. Quando alguém vê alguém amando, este alguém entende bem o que é o amor. Quando alguém vê alguém perdoando, ele entende o significado do perdão. Quando nós encontramos um testemunho legítimo de um cristão, nós conseguimos melhor entender o quanto a Escritura é viva, o quanto a palavra é o próprio Deus que continua nos dias de hoje, por meio de pessoas como eu e você, agindo aí no mundo, fazendo com que nós possamos ter de verdade uma vida de ressuscitados, fazendo com que o mundo creia sem ter visto. Esta é a grande mensagem desta passagem. E se nós pudéssemos fazer uma grande faixa, um grande banner a respeito desta palavra, nós podemos dizer isso. A respeito daqueles que crerão por causa do seu testemunho. É por isso que é tão importante que nós tenhamos um testemunho, um estilo de vida tão coerente com a palavra de Deus. É por isso que aquele que se diz cristão, mas fere as pessoas, fere os preceitos dessa lei, causa tanto mal a essa palavra e a propagação dela. Nós precisamos ser homens e mulheres de fé, que não são perfeitos, é verdade, mas que em tudo buscam ter um testemunho autêntico, vivo e coerente com a palavra de Deus. Jesus hoje está dizendo para mim e para você: felizes aqueles. Feliz é você que não viu Jesus ressuscitado, mas que é capaz de, com a sua mente e com o seu coração, crer que Jesus é vivo, ressuscitado, e é por isso que Ele conta com você. O seu testemunho arrasta multidões, o seu testemunho, em algum momento da vida de muita gente, vai fazer com que essas pessoas parem e repensem a própria vida. Já parou para pensar nisso? Ainda que não sejam aqueles diretamente ligados a você. Talvez algum descendente seu
por mais tempo, mais maturidade, um dia se lembre do testemunho que você foi. E em algum momento da vida repense a sua situação e retorne para Deus, porque o seu testemunho foi a palavra que eles leram. O seu testemunho é a boca de Deus ecoando pelo mundo e dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados, atribulados, e eu lhes darei o verdadeiro descanso. Que a força da ressurreição alcance a sua vida, que ela te transforme e que ela adeque, equilibre o seu testemunho para que você de verdade possa ser um evangelho aberto para que todos possam ler. Em nome de Jesus, amém. Fique com Deus, não esqueça de compartilhar esta palavra e até a próxima.